Nós vamos a partir do 22, porque já lemos os outros versículos. Então, todos vós vos chegastes a mim e dissestes: mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e nos digam por que caminho devemos subir e a que cidades devemos ir. Isso me pareceu bem, de maneira que tomei dentre vós 12 homens, de cada tribo um homem, e foram-se, e subiram a região montanhosa, e espiando a terra, vieram até o vale de Escol. E tomaram do fruto da terra nas mãos, e nos trouxeram, e nos informaram, dizendo: é terra boa que nos dá o Senhor nosso Deus. Porém, vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor vosso Deus. Murmuraste nas vossas tendas e dissestes: tem o Senhor contra nós ódio. Por isso nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto do que nós este povo. As cidades são grandes e fortificadas até aos céus. Também vimos ali os filhos de Anaquins. Então eu vos disse: não vos espanteis, nem os temais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, ele pelejará por vós, segundo tudo que fez convosco diante dos filhos no Egito, diante dos vossos olhos no Egito. Como também no deserto, onde viste que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva seu filho por todo o caminho pelo qual andastes, até chegardes a este lugar. Mas nem por isso creste no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos procurar o lugar onde deverias acampar. De noite, no fogo, para vos mostrar o caminho por onde devias andar, e de dia, na nuvem. Tendo, pois, ouvido o Senhor as vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: certamente nenhum dos homens desta maligna geração verá a boa terra que jurei dar a vossos pais, salvo Caleb, filho de Jefoné. Ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Também contra mim se dignou o Senhor por causa de vós, dizendo: também tu lá não entrarás. Josué, filho de Num, que está diante de ti, ele ali entrará. Anima-o, porque ele fará que Israel a receba por herança. E vossos meninos, de que dissestes, por presa serão, e vossos filhos, que hoje nem sabem distinguir entre bem e mal, esses ali entrarão, e a eles darei a terra, e eles a possuirão. Porém vós, virai-vos e parti para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Então respondestes e me dissestes: pecamos contra o Senhor. Nós subiremos e pelejaremos, segundo tudo que nos ordenou o Senhor nosso Deus. Vós vos armastes, cada um dos seus instrumentos de guerra, e vos mostrastes temerários em subir à região montanhosa. Disse-me o Senhor: dizei-lhes: não subais, nem pelejeis, pois não estou no meio de vós, para que não sejais derrotados diante de vossos inimigos. Assim vos falei, e não escutastes. Antes fostes rebeldes às ordens do Senhor, e presunçosos subistes das montanhas. Os amorreus que habitavam naquela região montanhosa vos saíram ao encontro, e vos perseguiram, como fazem as abelhas, e vos derrotaram desde Seir até Horma. Tornaste-vos, pois, e choraste perante o Senhor, porém o Senhor não vos ouviu, não inclinou os ouvidos a vós outros, assim permanecestes muitos dias em Cádiz.
Então, o que é que nós aprendemos nessa caminhada? Aprendemos que nosso lugar não é aqui. Foi a primeira lição que extraímos. Nossa morada não é aqui. Quando nós estamos vivendo momentos agradáveis na nossa existência, nós temos essa reação, bom estarmos aqui, que isso se prolongue, né? A gente deseja, mas o Senhor diz, não, não é aqui, é na terra prometida. A segunda lição que nós aprendemos é que nós necessitamos de líderes tementes a Deus. Isso atinge os desigrejados que acham que sozinhos eles podem chegar na terra prometida. Não, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, Deus levantou líderes. No Novo Testamento são chamados de presbíteros e diáconos para conduzirem o povo do Senhor à terra prometida. Então, agora dando seguimento, a terceira lição dessa caminhada é que nós devemos meditar sobre o paraíso. Então, aí no versículo 22, então todos vós vos chegastes a mim e dissestes, mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e nos digam por que caminho devemos subir e a que cidade devemos ir. E isto me pareceu bem, de maneira que tomei dentre vós 12 homens, de cada tribo um homem. E foram-se, e subiram a região montanhosa, e espiando a terra, vieram até o vale de Escol, e tomaram do fruto da terra nas mãos, e nos trouxeram, e nos informaram, dizendo, é terra boa que nos dá o Senhor, nosso Deus. Irmãos, no passado, antes de entrar na terra prometida, o povo de Israel sentiu desejo de conhecer o lugar para onde estavam indo. Eles pediram a Moisés que enviasse homens para espiar a terra. Esses 12 homens subiram as montanhas, desceram ao vale de Escol e trouxeram nas mãos os frutos daquela terra, testemunhando, é terra boa que nos dá o Senhor, nosso Deus. Hoje, nós também estamos a caminho da terra prometida. É por isso que devemos meditar na palavra de Deus sobre o novo céu e uma nova terra. Não podemos enviar espias físicos para lá, mas nossa mente e o nosso coração podem viajar pelas páginas das Escrituras. Cada versículo sobre a eternidade é como aquele fruto trazido do vale, um pequeno vislumbre, um gosto antecipado da glória e da bondade que o Senhor nosso Deus preparou para nós. Irmãos, se olharmos com atenção a nossa vida terrena, chegaremos à inevitável conclusão de que as dores e os males deste mundo frequentemente superam os momentos do alívio. Vivemos em um ambiente marcado por aflições. Irmãos, nós não cantamos, como diz Martinho da Vila, numa música antiga, se a morte é um descanso, eu não quero descansar. Não, a gente deseja descansar, deseja ir para o braço do Pai, o lugar que é incomparavelmente melhor. No entanto, as Escrituras nos dão perspectiva. A jornada de Israel para a terra prometida não foi por pastos verdejantes, mas por um ambiente hostil. Caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vistes, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, diz Moisés. O mundo de hoje é como esse grande e terrível deserto. O cansaço é real e a caminhada é árdua. Mas temos a mesma garantia que o povo do passado teve. O Senhor, nosso Deus, é quem nos ordena marchar, quem traça a rota por entre as montanhas difíceis e quem garante que chegaremos seguros ao nosso destino final.
O Senhor é quem te guarda. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O grande deserto deste mundo de aflições não é o nosso destino final. O Senhor nos revelou uma terra gloriosa, de completa isenção de males e de toda sorte de delícias que não tem fim. O que diz o apóstolo João em Apocalipse 21, comigo? Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. No passado, Deus encorajou o povo de Israel diante das montanhas da terra prometida. Sobe e possuía. Não temas e não te assustes. Hoje, esse mesmo comando enche os nossos corações de coragem. Nós não caminhamos sem rumo, marchamos em direção a um novo céu e uma nova terra. A Bíblia nos assegura que todo cansaço valerá a pena, pois chegará o dia em que o próprio Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. O luto, o pranto e a dor perderão seu poder e a morte deixará de existir. Tudo que causa sofrimento passará e habitaremos para sempre na terra de Deus, onde Ele faz nova todas as coisas. Então, para aguçar o nosso interesse pela terra do Senhor, precisamos meditar constantemente naquilo que as Escrituras revelam sobre este lugar. A nossa mente deve estar voltada para a nossa pátria celestial. É por isso que o apóstolo Paulo diz, leiam comigo aí, Colossenses: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Essa busca, irmãos, tem que ser diária. Ela ganha um sentido ainda mais profundo quando lembramos da promessa que se segue, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Quando nos dedicamos à meditação sobre o novo céu e exercemos fé na promessa de Deus, chegamos à doce conclusão de que a nossa morada celestial é de fato maravilhosa. Sim, quando eu medito e creio no que Deus falou, eu cobiço, eu desejo, e cobiçar aqui nesse sentido é positivo. No Antigo Testamento, os espias precisaram tocar e provar para crer, como Tomé, né? Eles foram à região montanhosa, colheram os frutos do Vale de Escol e trouxeram a notícia: é terra boa que nos dá o Senhor nosso Deus. Para nós, hoje, a dinâmica é espiritual. Não podemos pegar essa terra, mas a palavra nos garante, dizendo: se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Essa é a essência da nossa caminhada, pois, como o apóstolo Paulo afirma, é nessa esperança invisível, mas real, que fomos salvos. Infelizmente, irmãos, o desinteresse pela terra prometida tem ficado evidente em nossos dias. Isso se demonstra pela ausência de conversas entre nós sobre a eternidade. Nós falamos tudo um com o outro, de tudo. Mas pense aí, um dia que a gente parou assim, você já pensou no céu? Já pensou para onde você está indo? Nós não falamos sobre esse assunto. Nós falamos dos dramas existenciais. Olhe por mim, eu que emprego, olhe por mim, minha família, olhe emprego, saúde. A gente sempre está focado nisso. Além disso,
bem como pela falta desse tema nas letras de muitos dos cânticos atuais. Os cânticos de hoje falam de tudo, menos do novo céu e da nova terra. Falam do seu sonho, que Deus vai realizar seu sonho da sua família, sonho da sua saúde, sonho da sua prosperidade. Fala de todos esses temas, mas nunca aborda o céu. Tanto que é difícil ao pastor, no momento de pensando na herança eterna, eu pensar em um cântico atual para cantar. Eu tenho de voltar atrás. É no nosso inário, jamais se contou a um mortal, ou então, lembrando, céu, lindo céu, é tão antiga, tem tantos anos que nem sei quem cantava, se era o Vencedores por Cristo tal. Então, os crentes atuais só pensam no aqui e no agora. As cantigas são assim. No entanto, a orientação bíblica é clara quanto à importância de mantermos as promessas de Deus em nossos lábios e mentes, como o Senhor instruiu. Leiam comigo, Josué. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. Observe que ele diz, não cesses de falar deste livro. Nós falamos de tudo, mas não falamos do livro. Isso é grave. Se quisermos prosperar em nossa caminhada espiritual e manter viva a chama da esperança, precisamos voltar a falar no céu, a meditar no céu e a cantar sobre a nossa futura morada. Onde temos colocado as nossas expectativas? Será que nós pensamos nesse paraíso ou só estamos pensando no aqui e agora? Uma reflexão mais atenta e acurada sobre o estado atual do mundo seria suficiente para apagar qualquer ilusão que ainda depositamos nesta vida. Olha o que está acontecendo no mundo. É guerras, é rumores de guerras, são doenças novas aparecendo a cada dia. Não há um sinal que o mundo está ficando bom. O mundo está piorando cada vez mais. Afinal, por que investiríamos a nossa esperança em um lugar que está destinado à destruição? Como diz o peregrino, né? Aqui é a cidade da destruição. As Escrituras nos dão um choque de realidade para nos proteger do engano materialista. O apóstolo Pedro nos alerta solenemente de que os céus que agora existem e a terra têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo. Essa verdade, dura, porém necessária, tem um propósito claro: desatar os laços que nos prendem a este mundo decaído e redirecionar os nossos olhos e a nossa esperança para um novo céu e uma nova terra. Foi isso que aconteceu com o peregrino. Ele soube dessa destruição e largou a esposa, largou os filhos e foi em busca da nova pátria. A caminhada, irmãos, neste mundo pode muitas vezes abater o nosso espírito, entristecer o nosso rosto. Por isso, a esperança da glória futura precisa ser urgentemente vivificada em nossa vida. Como é que podemos contrabalançar os sofrimentos, trazendo à memória aquilo que nos pode dar esperança? Quando os nossos olhos são iluminados para enxergar as promessas eternas, a tristeza perde a sua força e a alegria volta a brilhar em nosso rosto. Para vivermos, irmãos, essa realidade, precisamos buscar a mesma experiência que o apóstolo Paulo desejava para a igreja. Nós falamos sobre essa passagem. Ele ora incessantemente para que o Pai da Glória concedesse aos irmãos espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Lá fala da esperança, da herança eterna, da herança. Quando o Espírito Santo nos revela a grandeza de Deus e a herança gloriosa que nos aguarda,
a nossa esperança ganha vida e o desânimo desaparece. Nós estamos indo para um lugar bom. Não podemos ir marchando triste. Vamos marchando com garça, né? Com vibração. O que é que nós... vamos falar o quarto ponto. Ainda dá um tempo ali para a gente. Quarto ponto. Nessa caminhada, os obstáculos podem nos desanimar. Vamos ler aí? Porém, vós não quisestes subir, mas fostes rebelde à ordem do Senhor vosso Deus. Murmurastes nas vossas tendas e disseste: tem o Senhor contra nós ódio? Por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto do que nós é este povo. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. Também vimos ali os filhos dos Anaquins. A nossa jornada, irmãos, rumo a essa terra prometida, não é isenta de lutas. No mundo, tereis aflição. Ao longo do caminho, um novo céu e uma nova terra, sem dúvida, haverá obstáculos que tentarão nos desanimar. A Bíblia nos mostra como o desânimo contagioso é perigoso. O povo de Israel, mesmo com tantas promessas, cedeu ao pavor ao ouvir os relatos sobre os obstáculos. Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração. Em vez de confiarem na proteção divina, eles murmuraram e chegaram ao absurdo de achar que o Senhor os odiava. Imagine, o Senhor nos odeia, nos tirou de lá para a gente morrer aqui e nossos filhos serem escravos. Que esse relato, irmãos, de rebeldia sirva de espelho para nós. Os gigantes e as cidades fortificadas desta vida vão surgir para tentar impedir o nosso avanço, mas não podemos permitir que as circunstâncias derretam a nossa coragem e nos desviem do nosso lar eterno. Vamos continuar caminhando, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. As escrituras sagradas nunca nos prometeram um caminho fácil. Entrai pela porta estreita. Elas não escondem as aflições e os gigantes que enfrentaremos até cruzarmos os portões da nossa terra celestial. E é justamente aí que mora o perigo. Quando tomamos consciência dessa realidade, o nosso lado humano muitas vezes pensa em desistir e abandonar o caminho. Surge a dificuldade, a pessoa quer abandonar Jesus. Foi o medo dos obstáculos que fez o povo de Israel retroceder e de se rebelar contra a ordem de Deus para subir e possuir a terra. Mas por que desistimos tão facilmente? Jesus respondeu essa pergunta. Recebemos a promessa com festa, mas muitas vezes falhamos em criar raízes. Somos como o solo rochoso. Quando o sol escaldante da angústia ou da perseguição bate em nós, logo nos escandalizamos e perdemos a fé. Para que não venhamos a retroceder na hora da crise, precisamos aprofundar o nosso relacionamento com Deus, crescer na graça e no conhecimento, criando então raízes que nos sustentam nos dias difíceis. Aquele que edificou a sua casa na rocha, a chuva, né? O vento, tudo tentando abalar, mas ela não caiu, porque estava firmada na rocha. É assustador perceber que as aflições podem fazer com a nossa mente. Os obstáculos que surgem no caminho rumo à terra prometida são tão intensos que, se não vigiarmos, podem nos levar a cometer um pecado terrível. Acusar injustamente a Deus de ter sentimentos ruins ou intenções cruéis contra nós. Diante do medo,
O povo de Israel cometeu essa injustiça. Eles olharam para as dificuldades e concluíram absurdamente: tem o Senhor contra nós ódio, nos tirou para nos destruir. Eles transformaram o Deus libertador em um inimigo. E quão frequentemente nós fazemos o mesmo hoje? Sim, quando vem a dificuldade, saúde abalada, desemprego, conflitos no lar. Cadê o Senhor? Ele me ama? Diz assim, quando as coisas dão errada, o nosso primeiro instinto muitas vezes é questionar o amor de Deus, repetindo um erro descrito em Malaquias. O Senhor declara: eu vos tenho amado. Mas o nosso coração ferido e murmurador rebate: em que nos tens amado? Precisamos guardar os nossos corações para não deixarmos as provações mancharem a nossa visão sobre a perfeita bondade do Senhor. Asaf enfrentou aquela tribulação do conflito financeiro, mas ele começa o seu salmo dizendo assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel. Quanto a mim, a ele, foi ele que não estava enxergando direito. A nossa visão, irmãos, determina a nossa coragem. Quando olhamos para as adversidades do caminho e tentamos enfrentá-las baseados unicamente na nossa própria força, o desespero é inevitável. Nesse momento de fraqueza, o inimigo nos tenta desistir de avançar rumo à terra e a retroceder, voltando à velha terra, aos velhos padrões de onde Deus nos resgatou. Foi isso que Israel quis. Vamos voltar para o Egito. Lá é melhor, lá tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro. Foi essa inversão de foco que paralisou os judeus. Contagiados pelo medo, eles disseram: para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração. Eles olharam para o tamanho do povo e para as muralhas e se esqueceram do Deus Todo-Poderoso que abriu o mar. Maior o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo é possível que crê. Que possamos aprender com esse erro. Os gigantes sempre estarão no caminho, mas não podemos permitir que eles derretam a nossa fé e nos façam voltar para o mundo que já deixamos para trás. Porque se nós retrocedermos, Deus não tem prazer em nós. A caminhada cristã exige vigilância dobrada. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Não apenas contra os inimigos de fora, as muralhas, os gigantes, mas contra mais influências de dentro. Cuidado com os falsos irmãos, pessoas que caminham fisicamente ao nosso lado, mas que ainda carregam o mundo dentro do coração. O efeito dessa convivência sem discernimento é letal. Eles destroem a nossa esperança da glória. Tem um cântico antigo que diz: se você não vai, não impeça a mim. Tem muito burburinho. Não vá, não disse terra. Vemos esse perigo ilustrado de forma muito vívida no livro de Números. O populacho. Uma multidão de pessoas sem aliança verdadeira que subiu com Israel. Começou a cobiçar a vida antiga. Essa cobiça contaminou os verdadeiros filhos de Deus. De repente, o povo que havia sido liberto por milagres grandiosos estava chorando por causa de pepino, de cebola e de alho, afirmando que a sua alma estava seca. Que alerta doloroso. Não permitamos, irmãos, que a murmuração daqueles que não valorizam a terra prometida faça-nos desprezar o maná de Deus. O maná de Deus sempre é bom. A memória, então, espiritual é uma das maiores armas. Se permitirmos que o tempo ou as lutas apaguem a lembrança dos benefícios e milagres que o Senhor realizou em nosso passado, certamente seremos abalados pelos desafios do futuro. A bandeira é Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Quando esquecemos o que Deus já fez, os gigantes
do amanhã parecem invencíveis e a caminhada rumo ao paraíso celestial se torna pesada demais. Não foi o que Josué e Caleb disseram. Nós vamos comer eles como pão. Olha a linguagem. Vamos comê-lo como pão, porque Deus está do nosso lado. Para não sucumbirmos ao medo, precisamos adotar a postura do salmista. Ele não esperou ser encorajado por outros. Ele pregou para o seu próprio coração, dizendo: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Fazer um memorial das vitórias que o Pai já nos concedeu é o que nos dá firmeza e coragem para continuarmos marchando com a certeza absoluta de que aquele que nos ajudou ontem também nos sustentará amanhã. A gente tem livro de oração, mas não tem livro de gratidão. Comece a escrever a partir de hoje tudo o que Deus tem feito na sua vida. Vai faltar caderno. Vai faltar caderno para você escrever o que Deus tem feito. Às vezes a gente ia passar a rua e vê uma bicicleta, um carro, e de repente passou e você diz: poxa, Deus me levou agora. Eu podia ter sido atropelado. E a gente começa a notar tudo isso, vai ficar encantado. Dizem quantas bênçãos e verás surpreso o quanto Deus já fez. Um dos maiores perigos da caminhada cristã é a ilusão da autossuficiência. Jamais, irmãos, devemos confiar em nossos próprios méritos ou em nossa própria força para tentar chegar ao paraíso. A nossa natureza é frágil e as nossas capacidades são totalmente insuficientes para nos garantir a entrada nas mansões. Quem caminha apoiado apenas em si mesmo, fatalmente cairá pelo caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O segredo para alcançar a vida eterna não é ser forte, mas está ligado a Deus, que é a força, a nossa força. O apóstolo Paulo descobriu esse segredo em meio às suas maiores fraquezas e nos deixou nos lembretes mais poderosos. Tudo posso naquele que me fortalece. É a presença de Cristo sustentando os nossos passos e renovando o nosso vigor dia após dia, que nos capacitará a vencer os gigantes, suportar o deserto e finalmente entrar na glória. Vinde benditos do meu Pai. Meus irmãos, finalizando o ponto final, vamos olhar somente para Deus. Leiam comigo. Então, é o quinto ponto, Júlia aí. Vamos ler? Então eu vos disse: não vos espanteis, nem os temais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, Ele pejará por vós, segundo tudo que fez convosco diante dos vossos olhos no Egito. Como também no deserto, onde viste o que o Senhor, vosso Deus, nele vos levou, como um homem leva seu filho, por todo o caminho pelo qual andastes, até chegardes a este lugar. Então, o quinto passo é a nossa caminhada cristã, é um dos mais desafiadores, porém o mais libertador. Precisamos aprender a olhar somente para Deus. Olhai para mim, diz o Senhor, e sede salvos todos os moradores da terra. Precisamos aprender a olhar para Deus. Quando as dificuldades se agigantam, a nossa tendência natural é focar no tamanho das dificuldades. Olhamos para os gigantes, olhamos para as muralhas, mas o Senhor nos chama a desviar o olhar do medo e fixá-lo totalmente nele. Como diz o Salmo 121, elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Deus não nos manda enfrentar as batalhas do caminho sozinhos. A promessa é clara: o Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós,
ele pelejará por vós. Se olharmos para a história de Israel, veremos como o Senhor conduziu os seus desertos pessoais. Ele não o abandonou no meio da dor. Ele o carregou no colo quando as pernas falham, como um homem leva seu filho. Portanto, não nos espantemos, nem nos apavoremos diante dos obstáculos. Fixemos os nossos olhos somente no Pai. Descansemos no seu cuidado amoroso e deixemos que ele lute por nós até o dia em que chegarmos em casa. O Senhor pelejará por vós. O medo é, sem dúvida, um dos maiores inimigos nossos no caminho rumo ao céu. Ao longo dessa jornada, haverá momentos em que o terror tentará invadir o nosso coração. É exatamente nessas horas de crise que, como viajantes, precisamos vencer o pavor, desviando o olhar da dificuldade e olhando para o Senhor. O nosso Deus é o Todo-Poderoso. Não há outro Deus além do nosso Deus. Deus sabia que seríamos tentados a nos apavorar e por isso ordenou por meio de Moisés: não vos espanteis, nem os temais. O antídoto contra o pavor não é ignorar a dor ou fingir que o perigo não existe, mas sim correr para o lugar certo. O salmista descobriu esse segredo em meio às suas próprias aflições. Busquei ao Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Quando o medo tenta paralisar os nossos passos, não olhemos para a nossa fraqueza. Busquemos ao Senhor, mergulhemos em sua presença, deixemos que o perfeito amor do Pai dissipe todo o pavor da nossa alma. Nos braços do Senhor, a segurança, a tranquilidade, a refrigério. Uma das maiores consolações para nós viajantes rumo à nossa morada celestial é termos os olhos abertos para perceber que o Deus único e verdadeiro nos protege em cada milímetro dessa longa jornada. Eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Muitas vezes, o cansaço, as batalhas nos fazem pensar que estamos vulneráveis e desamparados, mas a realidade espiritual é infinitamente melhor. A palavra nos garante: o Senhor vosso Deus vai adiante de vós. Ele vai destruindo, vai abrindo o caminho que afasta os perigos ocultos e prepara-nos uma rota. Ele mesmo, naqueles dias em que o calor do deserto da vida parece insuportável, temos a doce conforto da promessa divina. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. Guardará a tua alma, guardará de todo mal. Onde quer que a gente vá, ao sair ou ao entrar, o guarda incansável da nossa vida não cochila. Deus não sonha, irmãos. Deus não tem sonho porque ele não dorme. O guarda de Israel não dorme. Irmãos, descansemos no nosso coração, pois ele está cuidando de nós até do momento de chegarmos seguros aos portões. Quando nós estamos dormindo, ele está nos guardando e nos protegendo. Como viajantes, precisamos ter a profunda consciência de que não estamos indefesos, pois o Senhor dos Exércitos vai lutar em nosso favor. A promessa feita a Moisés de que o Senhor pelejará por vós ecoa por toda a Escritura como uma âncora para a nossa fé. Vemos nessa mesma garantia a ser repetida em um momento de desespero na vida do rei Josafá. Diante de um exército inimigo impossível de ser vencido, Deus enviou a sua palavra. Vamos ler? 2 Crônicas. Não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Quando compreendemos que a batalha pertence ao Senhor, podemos descansar o nosso coração e continuar nossa caminhada em paz. Para não desanimarmos, irmãos, precisamos lembrar constantemente da atuação de Deus no passado, para ter esperança no futuro.
Veja o que diz Deuteronômio 1:30. Leiam comigo. Segundo tudo que fez convosco diante dos vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde viste que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como homem leva a seu filho. Se Deus os carregou no colo e cuidou deles com tanto zelo no deserto, podemos confiar plenamente no que Ele fará por nós. Porque ali é o povo do Senhor. Nós somos o povo do Senhor hoje. Ele continua operando desse modo. Essa é a mesma lógica inabalável de fé apresentada pelo apóstolo Paulo, Romanos 8:32. Comigo. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? A maior prova do amor de Deus já foi dada na cruz. Portanto, a nossa chegada no céu está garantida. Nós vamos chegar lá. Como enxergamos o nosso Criador? Qual a visão que temos de Deus? A visão de Deus que cultivamos dentro de nós é fundamental que ela esteja de acordo com as Escrituras. Isso fará toda a diferença. Se tivermos uma visão fraca ou distorcida de Deus, o medo e o desespero rapidamente dominarão a nossa mente diante das lutas. Quem está com medo, Deus é fraco. Deus não tem poder, não é verdade? Mas se enxergarmos o Senhor como Ele realmente é, experimentaremos uma paz inabalável. Ainda que um exército se levante contra mim, não temerei. O rei Davi possuía essa visão. Mesmo rodeado de inimigos e ameaças, ele encontrou segurança, porque sabia exatamente quem estava do seu lado. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Quando as guerras desta vida estourarem contra nós e os exércitos de dificuldades acompanharem ao nosso redor, lembremos-nos dessa verdade. É a certeza de que o Senhor é a fortaleza da nossa vida, que não deixará o nosso coração se atemorizar e garantirá a nossa chegada em segurança para a sua glória e o seu louvor. Ninguém pode frustrar os planos do Senhor. Durante toda a nossa caminhada, nunca estaremos sozinhos, pois a Trindade estará ativamente trabalhando em nosso favor. O apóstolo Paulo descreve esta operação divina de forma magistral em Romanos. Primeiro, ele mostra o cuidado do Espírito Santo, nos assiste em nossa fraqueza e intercede por nós sobremaneira. Em seguida, destaca o amor providente de Deus, o Pai. Aquele que não poupou o seu Filho, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? E, por fim, exalta a obra e a defesa de Jesus Cristo. E Cristo Jesus que morreu, ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo operam juntos, de forma perfeita, para garantir a nossa salvação e chegada no nosso lar. Quando olhamos para a grandeza do nosso Criador, uma verdade se destaca acima de todas as outras. Não existe nada e nem ninguém que possa se comparar ao nosso Deus. Os gigantes podem ser grandes e as batalhas podem ser intensas, mas diante dele toda oposição perde força. É por isso que podemos descansar nosso coração. A nossa chegada é certa no paraíso. A nossa garantia, irmãos, não está em nossa própria força, mas no laço inquebrável do amor de Deus. Leamos em alta voz e tomemos posse da certeza do apóstolo Paulo. Estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem as coisas do presente, nem do porvir, poderá nos separar do amor de Deus. Que Deus possa nos abençoar, meus irmãos. Depois a gente vai continuando aprendendo os outros passos. Amém.